muito cordial com a nossa reportagem e nunca foge da responsabilidade de você como um líder, né, Tadeu? A gente percebeu uma conversa ali, né? Uma conversa até amistosa, tranquila, entre você, o Juninho e alguns membros da torcida. Qual foi o teor dessa conversa, Tadeu? Boa noite. Boa noite. É claro que é cobrança, mas também apoio para a sequência, porque não tem nada perdido ainda. Claro que nós encontramos numa situação que pode ficar mais difícil, dependendo do que acontecer no restante da rodada aí. Mas a gente tem que entender, né? O torcedor tem nos apoiado, principalmente a torcida organizada aí que rodou mais de 900 mil quilômetros. Então a gente também tem que ouvir eles e eles ouvir de nós o que eles têm, o que eles querem entender a situação. E a situação é clara, é que a gente precisa vencer os jogos. Eu falei, a gente tem que tentar, tem que se cobrar, tem que lutar e precisa ter uma postura diferente aí nesses 6 jogos para não ir por água abaixo um acesso que já estava bem encaminhado. Você como líder desse elenco, você se vê ou se viu na obrigação de ir falar com esses caras que andaram tanto para apoiar o Goiás? Cara, o respeito é o mínimo que a gente também tem que ter com eles, é respeito, assim como eles tiveram com a gente, né? Há cobranças e é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Se eles querem ter essa conversa respeitosa, Igor, a gente tem que ouvir sim, tem que colocar o nosso ponto de vista e ouvir o deles também, porque a gente depende muito deles na arquibancada, mesmo que nós estamos devendo e muito, principalmente nesse segundo turno, mas a gente precisa muito deles, então retribuir todo o apoio e respeito que tiver com o mínimo que é respeito. Diga lá, Geninho, ainda com o Tadeu aqui ao vivo? Se for possível, se você puder, pra gente fazer um questionamento pra ele, pode colocar o retorno pra ele aqui, que eu falo diretamente com ele. Até porque o Tadeu... a gente tá com o Geninho ao vivo? O Tadeu é um líder. Ele tá te ouvindo agora, o Tadeu é um líder, é um cara que, assim como você resumiu muito bem, sempre fala com a imprensa, no momento bom, no momento ruim. Tadeu, boa noite, bem-vindo aqui no apito final. É claro que o resultado muito ruim, mais um, Goiás tem uma sequência negativa no campeonato. E aí muitas coisas, muitas dúvidas pairam nesse momento, o torcedor se questiona o que realmente o que está acontecendo. A minha pergunta para você, como líder, como um cara que sempre dá a cara para bater, no último jogo você foi indagado se entendia... em caso de uma demissão do Wagner Mancini, se seria justa, você foi muito incisivo e disse que não concordava. E o Mancini não foi mandado embora e foi mantido. Eu quero te fazer uma pergunta, sendo transparente com o torcedor. Entre vocês, do grupo, jogadores internamente, existe algum problema? Existe algum tipo de atrito? Algum problema de relacionamento? Aconteceu alguma coisa entre vocês para uma queda de rendimento tão grande como você mesmo destacou? Um acesso que estava muito encaminhado? Aconteceu alguma coisa, Tadeu? Boa noite, bem-vindo, obrigado por atender a Bandeirantes. Boa noite, Eugeninho, todos que estão aí no estúdio ouvindo, mas, cara, talvez no momento como a gente passa assim, ruim, acontece muitos pontos de interrogações e eu posso te garantir que não há problema nenhum entre nós jogadores, entre comissão, diretoria, não há problema algum. É falta de rendimento, é falta de muitos fatores que a gente não consegue vencer os jogos. Hoje nós tivemos um monte de chance de gol e não fomos eficientes. Então pode acreditar que eu estou te falando e todo mundo que não há problema nenhum interno. Pelo contrário, nós temos, vocês que conhece o Goiás sabe que ele nos oferece todas as condições, todas as melhores condições para a gente só se preocupar em treinar e jogar. E cara, nós temos trabalhado bastante, infelizmente as coisas não estão acontecendo, mas não é por sacanagem, muito menos por algum problema entre nós. Nós precisamos reverter essa situação e cara, é difícil procurar assim um motivo real para essa falta de vitórias, para essa queda de rendimento. Ter uma atitude que a gente tinha e está deixando a desejar. Não podemos jogar fora um acesso que a gente buscou tanto para encaminhar e está escapando. Mas a gente olhar para frente, haver mais cobranças. A gente foi cobrado aqui e tem que ter mais cobranças entre nós internamente também. E como eu falei, a gente tem todas
tudo que um atleta precisa para poder fazer o seu desempenho melhor, e a gente está deixando a desejar e muito. Ô Cacau, só pra gente fechar, o Tadeu tá conosco, caso você queira fazer algum questionamento pro goleiro da equipe esmeraldina, Cacau. O Tadeu tem muita personalidade, é um dos líderes do Goiás, já há muito tempo, muito elogiado por suas atuações, sua postura, por atender a imprensa, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Então ele tem voz. Agora, voz fora de campo, Tadeu, a gente sabe que você tem. Agora eu gostaria de ver e saber o porquê que o Goiás não cobra dentro de campo. Cadê o Messias, a experiência do Messias, do Anselmo Ramon, do Juninho? Cadê a voz de vocês, jogadores, cobrando uns dos outros dentro de campo, Tadeu? Fala, Cacau, tudo bem? Bom, você tem todo o direito, né? Sabe bem, viveu muito bem o que a gente está vivendo, né? Já viveu aqui também vestindo essa camisa e, cara, a gente para aqui porque a gente tem que ter o mínimo também, respeito com todos, né? Com o torcedor, com vocês, e jamais fugir da responsabilidade. Eu prefiro estar aqui para poder, nessas horas, do que talvez nas horas dos elogios, das vitórias, porque a gente precisa estar aí, né? Para dar as respostas que sejam necessárias, mas a melhor resposta para nós hoje é vencendo os jogos, acredite. Talvez vocês não tenham essa percepção, mas há muita cobrança. Talvez a gente aumente até o tom da cobrança, porque muitas vezes só o apoio, tá tudo bem, não tira aquele algo a mais. Nós estamos tendo uma cobrança entre nós um pouco mais pesada, e acredito que vai precisar talvez pesar ainda mais. Você viveu numa época diferente que não havia problema nenhum, e como esse grupo está muito fechado e não há nenhuma desavença, então está sendo um entendimento assim também, que a gente precisa se cobrar mais, às vezes de uma forma mais pesada, para que a gente tenha uma atitude diferente. Como nós não estamos tendo, então a gente precisa mudar e muito mais essa cobrança interna entre nós e poder voltar a vencer, porque, como eu repeti no jogo passado, cara, a gente pode ficar aqui a noite inteira. Vai ser difícil encontrar assim uma palavra que vai falar o porquê que esse momento, se eu soubesse, eu talvez um dos que mais quero saber, porque precisamos voltar para a Série A, temos que voltar para a Série A, e isso tem me tirado até o sono nos últimos dias, porque está escapando uma coisa que estava muito encaminhada, mas ainda depende de nós, né? Pode ficar mais difícil, e mesmo que ficar mais difícil, vai depender somente de nós. É isso, pode encerrar com o Tadeu. Agradeça ele ao vivo conosco, né? Passando aqui na Zona Mista. Obrigado, Tadeu. Não por acaso o Tadeu é o líder que é um jogador que é tido como ídolo do torcedor. E como ele disse, às vezes ele para mais para falar nos momentos difíceis, que existem muitas críticas, do que só bater nas costas, agradecer dos elogios, porque o Tadeu é experiente. E parabéns pelo trabalho com ele, Igor. Geninho, deixa eu despedir do Tadeu aqui, agradecendo novamente pela cordialidade, educação, sempre muito educado o Tadeu conosco, respeitando a torcida e também nosso trabalho. E boa sorte, Tadeu, boa viagem. Obrigado para vocês também. Tem uma viagem difícil, né? Um domingo que não vai ser dos melhores para nós, mas é olhar para frente, né? Cobranças, críticas e talvez algumas dúvidas que vocês, torcedores, têm sobre nós. A gente tem que dar a resposta e mudar todo esse cenário, vencendo o jogo da Chapecoense domingo, porque não há outro caminho, né? A gente vai ter uma semana aí talvez difícil, mas cabe a nós facilitar a sequência do campeonato vencendo o jogo de domingo. Vai ser difícil, mas como eu digo, vou me apegar no que depende só de nós, e por mais que a dúvida que às vezes o depender só de nós não, hoje, nesse momento, nós não estamos entregando o que já entregamos e o que pode nos dar o acesso, mas agora é uma reta final aí que a gente precisa mudar a chave, e o que tiver que ser feito por nós vamos ter que fazer, porque precisamos voltar à Série A. Valeu, obrigado. Tá certo.